Deus. Quem está vivo, dá a paz do Senhor aí. O irmão mais bonito está aí do seu lado, assim, a paz do seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Fico maravilhado com o agir de Deus em nosso meio, né? Muitos que olham e falam assim, é uma igreja tão pequenininha, mas é uma igreja que tem propósito. O nosso diferencial é só um, o propósito é de estarmos na presença de Deus. Hoje, né, como o próprio banner diz, dia com Deus, buscando intimidade, foram 12 horas, queridos, buscando intimidade, orando sem cessar, brincamos, foi um negócio bem tremendo. Fizemos um questionário para descobrir os dons da turma toda aí. Uns falaram assim, nossa, que legal. Outros falaram, pô, tem que melhorar muito, né? E assim mesmo. E o tema é, eu já fiz a minha escolha, e você? Então, o dia todo foi voltado para esse sentido, buscar a intimidade de Deus independente das nossas escolhas. E o que eu louvo a Deus é porque Ele nos escolheu para pregarmos esse evangelho sem mistura. E ao menos Ele permitiu que brotasse dentro do nosso coração o desejo de agradar os homens. E todas as ministrações que foram faladas, que foram deixadas neste lugar, foram ministrações fortes. A palavra do Senhor, ela é poderosa e ela tem despedaçado o jugo que ainda há em muitos cristãos. Amém ou não? Amém. Infelizmente, muitos não têm se mantido no propósito da igreja, que é o que se diz se manter fiel. O propósito da igreja é esse. Não é ser cheia, não é estar vazia, não é ter templo grande, não é se manter fiel. A fidelidade vai proporcionar em nós a morada no céu. Mas muitos têm perdido esse propósito de se manter fiel e têm se prostituído. Têm ministrado nos seus altares coisas que Deus não permitiu que fossem pregadas. Que Deus não mandou, perdão, Ele permitiu, porque essa é a vontade permissiva do Senhor. Mas Ele não mandou ser pregado isso. Mas muitos pregam essas mazelas e raramente escutamos hoje as mensagens da cruz. Arrependimento, morte, perdão, volta de Cristo, a crucificação, o que foi a morte. Por isso que nós hoje encontramos muita dificuldade em falar nesses temas, porque o Evangelho já ficou saturado. Muitos falsos profetas têm se levantado e têm pregado coisas que não estão na palavra de Deus, coisas que Deus não mandou pregar. Aí sim, não mandou. Muitos deixaram de ministrar essas mensagens com medo de perder membros. Preferem entreter bodes a alimentar ovelhas. Muitos não pregam mais, olha, arrependa-se, raça de víboras, se converta dos seus maus caminhos, deixe o pecado, porque estão com medo de perder membros. Você vai perder bode, uma ovelha fica. Amém ou não? Amém. A ovelha, que é do Senhor, ela come um alimento saudável, um alimento que faz bem. Quantos gostam de comer uma comida boa, no natural? Não é verdade? É bom, é gostoso, faz bem, é mais nutritivo. A língua está enrolando, irmão, que são 12 horas falando mistério. Não há aula de canto que destrava a língua, mas falar em línguas quase 12 horas é tremendo. A ovelha, que é ovelha, ela não come qualquer coisa. E se nós somos ovelhas, estamos permitindo que em nossa igreja, em nosso meio, pregue-se outra coisa, é porque você já deixou de ser ovelha. Porque você está se contaminando, se alimentando com alimento vencido, estragado, podre. Como muito foi falado aqui, alimento podre. A ovelha, ela come a comida saudável, o maná que desce direto do céu. Comida mais fresca do que essa, não tem. Deus dá na hora. E ao observarmos cuidadosamente a grande massa das igrejas que se dizem cristãs, eu falo que se dizem porque são poucas, a minoria, né, pouquíssimas exceções. Atualmente, eu percebo que houve um retrocesso na forma de ministrar o Evangelho. Nós evoluímos, a tecnologia ela evoluiu, nós intelectualmente ficamos mais inteligentes, mais sábios, só que nós
regredimos na forma de ministrar o Evangelho. E esse retrocesso, em vez de nós prosseguirmos, crescermos, nós retrocedemos. E esse retrocesso tem trazido prejuízos espirituais para um corpo, para um todo, para a igreja de Cristo. Muitos estão raliando o Evangelho. Os fundamentos da igreja, não a igreja do Senhor, esses fundamentos se mantêm imutáveis, inalterados. Mas os fundamentos de muitas igrejas têm mudado. Tanto é verdade que se nós olhássemos para trás, fizéssemos uma retrospectiva no que era ser cristão antigamente, assim, quando você se converteu, vou colocar um tempinho mais atrás, você pode observar que o povo era levado a adorar a Deus pelo que ele era. O povo ia para a igreja com um propósito. Hoje nós nem sabemos o que estamos fazendo dentro da igreja. Estamos aqui mais para desfilar, para mostrar para o nosso irmão a nossa roupa nova, para mostrar para o nosso irmão que nós oramos bem em praça pública, como foi ministrado hoje, para falar para o nosso irmão que, como a nossa retórica, a colocação de nossas palavras, ela se encaixa no padrão altíssimo, um nível muito elevado, menos para o real propósito, que é exaltar e adorar, buscar a face de Deus. Nós estamos na igreja hoje porque é domingo, não temos nada para fazer, ao invés de adorarmos a Deus pelo que Ele era, pelo que Ele é e pelo que Ele sempre há de ser. Ele não vai mudar, mas nós mudamos a nossa adoração. E por mudarmos a nossa adoração, a nossa forma de buscar a Deus interesseira, nós trazemos para a nossa vida prejuízos irreversíveis. Ficamos mal acostumados. Entramos e vivemos no evangelho falso, um evangelho barato, aonde a glória de Deus não se manifesta, mas a glória do homem é aplaudida. Que tipo de evangelho você está vivendo? Antigamente nós buscávamos Deus pelo que Ele era. Como é que você tem a visão de Deus? Como é que você busca a Deus hoje? O próprio Senhor Jesus falou: olha, vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar para vocês, pela comida que vos alimenta, pela roupa que vos veste, mas não pelo que eu sou. Nós mudamos a nossa forma de adoração. Estamos dentro da igreja, mas longe de ser igreja do Senhor. E há muito tempo eu falo isso. Estamos dentro da igreja cheia de vícios, cheias de não me toque, cheias de querer. Foi hoje, não é que eu falei sobre o crente cristal? Lugar de crente cristal não é na igreja, na prateleira, fechada ainda com cadeado e lacrada, cheia daquelas bolinhas que vocês gostam de ficar estourando. Lá é lugar de crente cristal, porque aqui é lugar de guerreiro, aqui é lugar de soldado de Cristo, aonde vai olhar para cima e falar assim: Senhor, bem sei que tudo podes. E como bem falou a cooperadora Mariana, posso todas essas coisas. Posso ser humilhado porque eu sei ser humilhado e o Senhor vai me fortalecer. Hoje nós chegamos na igreja, ai do irmão se falar mal, ai do irmão se não der a paz do Senhor, ai do pastor se não pregar aquilo que eu quero, ai de mim, irmão, pode começar a gritar ai aí, que eu não vou pregar o que você quer de jeito nenhum. O Senhor pode nos abençoar? Pode, e Ele quer. Só que nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós não sabemos ser abençoados por Deus. Na condição de filhos, nós não agradamos em nada ao nosso Pai. E o pai que não tem prazer no filho, de forma nenhuma, ele vai abençoar. Agora, o pai que olha para o filho e fala assim: esse é meu filho amado. Aí entra a palavra que nem saiu a boca, e ele já conhece e manda a resposta. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. É um versículo tremendo, é um versículo que eu amo, um dos, dos vários da Bíblia toda, é um dos que eu tenho para a minha vida, e que eu vigio muito para não cair nisso. 2 Timóteo 4, versículo 3. Diz assim:
Porque virá o tempo. Fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Deixar só a Maria de pé, entendeu? 2 Timóteo 4, versículo 2. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Daqui a pouco você anota. Você que pode, você que não pode, a reverência está no coração. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências ou vontades. Podeis aceitar. A exortação do apóstolo Paulo a seu filho Timóteo na fé serve para todos nós nos dias de hoje. Os filhos de Deus. Ele nos adverte acerca dos falsos profetas que já apareceram, que estão assumindo os púlpitos, que estão falando: eis que eu te digo, porque do Senhor não tem nada. O apóstolo Paulo orienta: olha, Timóteo, cuidado. E já faz muito tempo. E aí cabe a nós cairmos nesses contos da carochinha, ou sermos verdadeiros bereanos, analisarmos a palavra, vigiarmos, cuidarmos, termos o zelo com a palavra e não cairmos naquilo que Deus não falou. Julgai as profecias, não os profetas, mas examine as escrituras. Não, pastor, hoje é mais cômodo alguém falar: eis que eu te digo que vai acontecer. Não vai, queridos. Profeta que é profeta diz: assim diz o Senhor. E as coisas acontecem. É interessante o apóstolo Paulo dizer que viria esse tempo em que as pessoas teriam os comichões nos ouvidos. Comichão quer dizer aquela coceira. E aquela coceira boa, que quando você começa a coçar, você fica: ai, que coisa boa, e que não quer parar mais. Esse é o comichão, esse é a coceira. Porque você vai querer ouvir somente aquilo que lhe agrada, e quando a pessoa começar a pregar aquilo que lhe agrada, você fala assim: não para. Só que esse comichão, ele vai vir porque você não vai estar acostumado a ouvir a verdade, por isso que vai dar coceira. E ao contrário de você permitir coçar-se, você vai falar: para, porque está me dando agonia. Eu não estou mais suportando ouvir essa verdade. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Outra tradução diz assim: eles estarão à procura de palavras que lhe deem agrado. Como é que você está? Como é que estão os seus ouvidos espirituais? Será que está coçando, coça quando escuta a verdade? Ou ira quando você escuta uma mentira? Essa forma errada de agir tem causado uma grande doença, tem trazido, na verdade, uma grande doença no meio cristão. E essa noite eu quero falar sobre os cristãos alérgicos à palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, a verdade é ministrada, e o cristão que é alérgico, ele a ouve, ele começa a mostrar algumas reações em seu corpo. E para muitos a alergia é tão grave, chega num grau de, sei lá, o estágio máximo da alergia, que a pessoa, além de empolar, ela espoca, ela cai fora, porque ela não consegue se conter, porque é revelado, irmão. Onde a palavra, o inimigo se revela e cai fora, não tem como, não é? Jesus certa feita estava passando, estava lá um endemoniado de Gadara: o que tu quer conosco, Jesus? Olhou assim: ó, eu não ia falar nada para vocês não, mas já que está aí, ó, cai fora. Meu negócio é outro, mas já que vocês procurou, vamos embora. E assim são os alérgicos à palavra. Quando uma pessoa ingere ou é exposta a algo que ela é alérgica, logo começa a aparecer alguns sintomas. E mesmo assim é um cristão alérgico à palavra. A alergia, ela provoca ansiedade. Quantos aqui tem alergia a qualquer coisa? Provoca ansiedade, né? Você não fica quieto, parece que tem formiga no corpo todo. É ou não é? Você não fica quieto, você fica ansioso. Ela fica irritada, a pessoa fica com um terrível incômodo, um desconforto. Isso é para a pessoa que sofre qualquer tipo de alergia. É horrível. Eu sou alérgico a mel. Eu adquiri alergia a mel.
né? É aquele negócio, não chupa a manga, quando chupa se lambuza, é de jeito. Pobre é terrível. Viu o primeiro pote de mel, eu falei assim, é nós. Viu o segundo, é nós. O terceiro é nós. O quarto falou assim, é tu mesmo. Hoje é uma colherzinha de mel, começa a coçar tudo, irmão, por dentro. Já tá se coçando. É, do gosto. Não posso mais provar as coisas doces dessa vida. Amém? E o mais triste de saber é que hoje existem muitos cristãos que se encontram em estado de alergia dentro da igreja. E pelo contrário, essa alergia, ela não é causada por nenhum tipo de alimento, por nenhum tipo de poeira, ou até mesmo outro fator, a não ser o que tange a palavra de Deus. Vamos aos sintomas. O primeiro sintoma do cristão alérgico à palavra é coceira, inquietação, ou seja, comichão nos ouvidos. Quando você percebe que uma pessoa não tem alergia, ela não se preocupa em estar exposta à palavra. Se você está ali, se deleitando na palavra, ouvindo e falando, Maranata, Jesus é bom, é mesmo, Jesus, eu preciso me converter, eu preciso largar esse mal, eu tenho que deixar esse pecado, é um forte sinal que você não é alérgico à palavra. Essa inquietação não vai deixar o alérgico quieto para ouvir a palavra. Ele vai começar a se contorcer nas cadeiras. Não é assim que acontece. Um dia eu já fui pregar que teve um cara que quase me fulminou com os olhos. Ele olhava assim, ficava coçando, olhava para um lado. E se atrapalhasse somente ele, estava bom, ele atrapalha a igreja toda. Porque olha para um lado, tá vendo essa palavra aí? Coisa horrível, está me incomodando. Está vendo o que ele está falando? A coceira, ela vai, é que nem a pulga, ela vai pulando de um canto para o outro. Aí você também começa a ficar incomodado, aí você dá brecha para o maligno, também começa a coçar seus ouvidos, aí você também não presta atenção na palavra. Tem gente que está na sua frente, está olhando para um lado, para o outro, está agoniado, dá vontade de bater. Eu já peguei, irmãos. Teve um dia que a gente foi no culto ultra leve, né, os irmãos tudo voando de asa delta, e aí quando aconteceu o mistério lá estranho, um fogo estranho no altar, estava eu e a pastora Sandra, lá em Planaltina. Aí a pastora Sandra falou assim, misericórdia, bem baixinho. Aí a mulher, eu dou glória a Deus, é pro meu Deus. Amém, mano? Vai na tua fé. Mas será que você tem ficado inquieto com as palavras de Deus? A coceira nos ouvidos espirituais, ela só irá passar quando os falsos mestres disserem somente as coisas que os alérgicos à palavra querem ouvir. Essa coceira, ela só para quando a palavra de Deus massagear o seu ego. Quando a palavra de Deus for de encontro à sua vontade e à sua necessidade. Hoje é muito lindo nós pregarmos Edilson. Sabe aquela... receba, irmão. Aquela causa que tu tem na justiça que tu já me falaste. Não foi nem Deus que me revelou, mas tu já me falou, tu se precipitou. Eis que te digo que aquele advogado que você me falou é um advogado. E vou te falar mais. Olha os falsos profetas. O advogado vai pedir tanto, e o juiz vai falar assim, ele é bom, eu vou dar mais. Toma mais. Aí ele diz, glória a Deus, Jesus. Eu sabia. Agora, aquele que me viu passar na prova, estava me condenando ali porque eu tinha perdido meu dinheiro. Eu vou passar na cara deles, ó. Toma aí, ó. Porque eu tenho Deus. Aí eu falo, olha, é isso que te digo ainda. Não se esqueça do profeta que lhes anunciou que maior será o teu galardão. Não feche a mão. Aleluia. Rapaz, além de eu conquistar a fé do Edilson, eu ganhei Edilson. E ainda vou tirar uma babinha por fora. Assim que trabalham os falsos profetas com segundas intenções, querendo algo para benefício próprio. A igreja
não é um teatro. Ninguém está aqui encenando peça. Estamos aqui porque nós queremos viver a palavra de Deus. Estamos aqui porque nós queremos ter um compromisso com Deus. Estamos aqui porque nós queremos ouvir Deus falar e queremos ver Deus face a face. Nós não estamos aqui para fazer ninguém sorrir, embora venhamos sorrir com algumas situações, mas o nosso objetivo é ministrar a verdade e viver essa verdade. A igreja não é um local para o seu entretenimento. A igreja é um local para o seu confronto. Não é um local para o seu conforto. É onde você vai receber a pancada, vai falar assim: eu preciso mudar. Mas pastor, eu sou bom demais, eu não erro. Hoje a gente fez os negócios dos dons, né? Eu estava falando com o diácono Eduardo. O maior índice é 25. A soma era para ter feito assim, né? O Eduardo fez assim, ele: caracas, velho, eu tô acima da média, que o meu menor foi 27. Jesus, estou indo. Aí eu: Eduardo, é assim, ó. Ah, é. Mas é interessante isso, porque é legal. Vou até falar, às vezes nós pensamos que estamos acima da média, e quando Deus mostra a tua palavra, Jesus, miserável homem que sou, nossa, quem vai me livrar, Senhor? A igreja deveria ser o local onde deveríamos aprender a verdade. Depois que aprendermos essa verdade, deveria ser o nosso objetivo praticar essa verdade. Não adianta, queridos, você chegar na igreja, ouvir a palavra de Deus, a palavra te exortar, falar: olha, saia do pecado, deixe o pecado, prostituição é pecado, adultério é pecado, mentira é pecado, tudo isso que vocês fazem é pecado, e não largar o pecado. Vocês estão perdendo tempo. Vocês vão adquirir uma alergia e ainda vai deixar o bravo. Eu sou muito nervoso. Amém. Mas os comichões, a coceira nos ouvidos não irá te deixar aprender, e muito menos você conseguirá lembrar para viver essa verdade. Porque a coceira é como se fosse uma peneira. Ela não deixa você ouvir a verdade. E além de não deixar você ouvir a verdade, vai atrapalhar o seu irmão ouvir a verdade. Quantos tem coceira no ouvido? Eu ia até orar pelo componente me ter fogo, azeite de fogo, limpar, cura. Segundo sintoma, ele ocorre na via ocular, na sua visão. A pessoa que ela sofre qualquer tipo de alergia ou irritação nos olhos, o que ela não consegue fazer? Ficar de olhos abertos. Então imagina você ficar cego a tal ponto de não conseguir mais ver o seu próprio pecado. Assim são os alérgicos. A palavra é ministrada, a palavra é incessantemente ministrada. Você liga a televisão, Deus fala, mas você não vê. E o pior cego é aquele que não quer. Até o cego Bartimeu viu, enxergava mais que muita gente, mesmo não tendo a visão perfeita. Não vê o agir de Deus, não consegue mais ver os seus erros, nem os seus defeitos. Acaba virando uma pessoa soberba e dona da verdade. Vira autocrítico, vira juiz, começa a julgar e condenar todo mundo, menos ver os seus erros. E a pior coisa que tem, queridos, eu nunca fiquei cego e nem quero. Cego naturalmente, mas quem fica cego diz que é horrível. Eu já tive a oportunidade de ver a avó da Bia cega. Acompanhei essa mulher e também vi ela enxergando. E a primeira coisa que ela viu e fez: nossa, uma televisão, que legal! Não deu glória a Deus, não foi mesmo. Quando nós tiramos a atadura, a primeira coisa que ela viu foi a televisão. Depois olhou para mim e disse que eu era muito bonito, né? Mas foi, verdade, foi. A cirurgia ficou perfeita.
Não, foi depois eu que tirei dela. Quando o olho começa a coçar ou ficar irritado, o alérgico não vai conseguir ficar com os olhos abertos por causa da dor e do incômodo. No caso do cristão alérgico à palavra, eles não conseguirão ficar com os olhos abertos por causa da glória do Senhor. Eles vão ficar incomodados com a luz, com a glória do Senhor. Essa glória irá ofuscar as suas vistas. E se conseguirem abrir os olhos, preferirão fechá-los, pois não querem ver e nem compreender a verdade do seu pecado. A glória de Deus não deixa nada oculto. A palavra de Deus, ela revela, a presença de Deus revela todas as coisas. Glória a Deus. E quando os alérgicos tentam abrir os olhos e ver a glória de Deus, eles preferem fechá-los, porque não estão querendo um compromisso com Deus. Não estão querendo ter um compromisso com a verdade. E vão preferir ficar com os olhos fechados. Que os olhos não veem, o coração não sente, não é? Deus vê todas as coisas e trará juízo para tudo. Queira você ver, vendo ou não. Terceiro sintoma. Ocorre na via respiratória do alérgico. A respiração fica acelerada, a pessoa começa a ficar violento, o alérgico parece que vai matar alguém. Irmãos, teve um dia que eu estava ministrando, a pessoa quase endemoniou no banco, que era crente, começou a respirar, batia. Aí eu olhava e falei assim: Senhor, segura a onça. Aí a mulher dele olhava: fica quieto, fulano. Não vou falar o nome, né? Fica quieto, fulano. Fica incomodado, irritado. Aí depois me chamou de safado, sem vergonha. Quem te contou sobre a minha vida? Hein? Jesus. Vai ter com ele. Estávamos falando sobre o lar. Estavam falando que o obreiro que não cuida da sua casa, ele é inapto para a glória de Deus. E ele falou: você é um safado, que você usa o púlpito para me atacar nas suas pregações. Eu falei: você viu? Se conserta, raça de víbora, hipócrita, mentiroso. Como é que está a sua casa? Aí a mulher dele virou as costas e saiu. Culpa da palavra, irmãos, que revela. Aí veio o pregador de fora. A mesma coisa, pastor Salmão pregou. Porque muitos saem da sua igreja. Desceu a lenha. Peguei para esse rapaz: olha, eu vou te contar maior do que paguei para esse cara pregar. Todinho. Aí veio no outro domingo a pastora Paula. Irmão, até gritou comigo no telefone. O alérgico, ele não consegue ficar exposto à verdade, porque a verdade revela todas as coisas. Ele se sente incomodado. Mas se você quiser uma transformação, Deus, ele pode tirar sua alergia. E ao invés de reclamar, você vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Também tem crente aí, irmão. Acho que tem meia dúzia de crente aí. Quarto sintoma da alergia: irritação. A pessoa alérgica, ela fica ansiosa e irritadíssima. Quando a administração está acontecendo, além do show de contorcionismo nas cadeiras, é um funga-funga. Né? Tem cara que pula para um lado. A palavra de Deus está, a espada, né? O cara fica incomodado, fica com pinica. É igual aquele dia, irmão Pedro, lá na casa, lá, as formigas voadoras. Né? Ali eu não estava incomodado com a palavra, mas eu via as formiguinhas, eu falei: ó, pode ficar aí passeando, mas não toca não. Aí entrava e pum, me beliscava, eu matei. E só era em cima de mim. Eu falei: eu acho que eu estou sendo incomodado aqui. O Pedro lá tranquilo, a Laurinha tranquilo, o Lucas tranquilo, a Bianca tranquilo, e eu beliscou de novo. E tava beliscado, entrava na roupa, irmão. Eu falei: coisa sem vergonha. E assim são aqueles que estão o quê? Sentindo a palavra, estão sofrendo o efeito, mas não querem mudança. Eles começam a se contorcer na cadeira. É um funga-funga. E se a pregação demorar, é capaz da pessoa manifestar, e manifesta. Quem não está preparado para ouvir a verdade, manifesta. A irritação chega a tal ponto que ele nem percebe que Deus requer que ele mude. Porque ele toma a palavra de Deus como afronta.
Então ele prefere atacar do que se submeter. E quantos de nós agimos dessa forma? Quantos de nós chegamos na igreja e o pastor tadinho não tem nada a ver com a história, não sabe nem da sua vida. Ele preparou o mês todo a pregação. Aí ele falou assim: irmãos, deixa a pornografia. Tá vendo? Já falaram tudo aí pra ele. Esse negócio. Irmão, ninguém tá falando de você, você que se denuncia. A igreja sabe agora que você é matuto, pecador e pornógrafo. Fica quietinho, depois chega o pastor, e Deus te deu essa palavra? Foi. É que eu vou me converter, tá? Amém. Fica só entre nós, eu vou te ajudar, tá bom? Aí vem com a camisa comprida, porque se começar a empolar, ninguém vai ver. Aí você fica irritado, levanta, dá uma glória a Deus, até você ser curado, amém? Amém. Mas a pessoa prefere atacar e expõe que não está a fim da mudança. E aí é complicado, né? Quinto sintoma da alergia: achismo e autossuficiência, o querer próprio e a insubmissão à palavra de Deus. Quando somos alérgicos, entendemos que o melhor remédio é fugir daquilo que nos causa mal. O que é verdade. Se eu sou alérgico a mel, eu faço de tudo para não tomar mel. Às vezes eu vou ao supermercado, ou às vezes eu estou doente, minha esposa fala assim: amor, vou fazer um mel com limão para você, faz limão. Porque senão eu vou ficar bom, mas eu vou ficar alérgico, vai tapar o sol com a peneira. Às vezes eu estou no supermercado e tem um negócio lá que tem tantos por cento de mel. Já não posso. Então eu fujo para evitar o mal. Os que são alérgicos à palavra fazem a mesma coisa. É melhor fugir do que ser confrontado. É melhor estar como Naamã, com a minha armadura e ninguém está vendo, do que tirar a minha armadura e falar assim: Senhor, o que tu queres que eu faça? É para mergulhar? Vou mergulhar. Mas eu quero a minha cura. Fugir nem sempre é o melhor remédio. Fugir é um forte sinal que, além da hipocrisia que está implantada no teu coração, é um forte sinal que você quer viver desse jeito. Não quer mudança. É uma pessoa totalmente descompromissada. E descompromissada com a verdade. Quando se trata das coisas espirituais, o melhor remédio é se sujeitar. Oh, Jesus está doendo, está incomodando o Senhor, mas eu preciso, Senhor. E o Senhor proporciona a cura. E anos depois, em vez de você estar sentindo aquela alergia, você está ministrando remédio às outras pessoas que também você vai encontrar que são alérgicas. Quando não nos sujeitamos, é um forte sinal que não queremos mais o remédio, nem queremos ser confrontados, muito menos a cura. Queremos, sim, nós, a transformação, doa ou não doa, porque eu sou cristão, eu fiz a minha escolha, eu decidi mudar. E você pensa que a vida de pastor é fácil? Você sabe quantas pancadas eu recebi, empolou a pele toda, e eu estou aqui dando glória a Deus, parece que desce a cajada. Hoje eu sou louco por Jesus, porque eu decidi não ser mais alérgico à palavra. Eu poderia muito bem, queridos, abrir uma igreja, em vez de se chamar clamor pela presença, conforto pelas bênçãos, ia ser muito lindo. A igreja estaria lotada, mas era uma igreja que ia ficar toda no inferno. Eu ia pagar um preço, mas eu decidi mudar. Eu falei: Senhor, que esses sintomas não venham de forma nenhuma afetar a minha vida, pois eu fui curado para curar. E quantos cristãos hoje existem que são alérgicos? A nossa permanência na igreja ou em Deus não depende de nós mesmos e nem de nossas próprias forças, mas o simples fato de termos alicerçado as nossas vidas em Deus é a garantia de que encontraremos forças para continuarmos perseverantes. Essa perseverança somente virá se a palavra ouvida e recebida for verdadeira e fiel, independentemente se eu goste ou não, se eu sou alérgico ou não. A palavra de Deus, ela tem que ser ministrada. Quem tem que mudar sou eu. E hoje eu quero ministrar esse remédio para vocês. Amém? Como eu sei que vocês não são alérgicos à palavra, eu queria que você ficasse de pé, que o clamor pela presença viesse aqui. Hoje vocês viram que o culto está totalmente diferente, não é?
mas a essência é a mesma, que é a essência do Senhor Jesus.